Se tudo fosse retirado de mim e me restasse apenas a voz, eu ainda estaria completo, porque a voz alinhada ao princípio é capital vivo, é semente ativa, é crédito invisível que nunca entra em falência. Eu não teria medo do começo, porque quem conhece a lei sabe que o começo não depende de recursos externos, mas de posição interior. Eu não esperaria circunstâncias mudarem, não buscaria permissão, não negociaria com a falta, porque a consciência que fala a verdade já carrega o suprimento dentro de si. A maioria acredita que riqueza nasce do esforço, do mercado, do acaso ou do favor humano, mas a riqueza verdadeira nasce da palavra sustentada pela convicção espiritual. A fala correta cria canais, a fala desalinhada cria bloqueios, e tudo o que aparece na vida é resposta direta ao tipo de palavra que tem sido repetida silenciosamente ou em voz alta. Por isso, quem domina a palavra domina a forma, quem governa a linguagem governa a experiência. Eu não falaria do que falta, eu falaria do que é eterno. Não descrevo a ausência, eu decreto a presença, porque a substância espiritual não responde a pedidos tímidos, ela responde à autoridade consciente. Aquilo que é dito com certeza precisa se manifestar, porque essa é a mecânica invisível que sustenta o mundo desde o princípio. Antes de qualquer forma existir, houve som. Antes de qualquer matéria, houve comando. E esse mesmo princípio opera agora, não como metáfora, mas como lei viva, acessível a quem ousa falar a partir dela. Quando alguém compreende isso, para de temer a página em branco, para de temer o recomeço, para de medir a própria vida pelas aparências e passa a medir pela verdade interior. O mundo externo, então, começa a se reorganizar para combinar com essa nova frequência, não porque o mundo é generoso, mas porque é obediente à lei. Aquele que fala alinhado não mendiga, ele chama, não implora, ele determina, não reage, ele inicia. A mudança não vem do dinheiro, a segurança vem da consciência que sabe como convocá-lo quando necessário. O dinheiro não é fonte, é fluxo, e todo fluxo obedece à direção que a palavra dá. Por isso, a pessoa que aprendeu a falar corretamente nunca está perdida. Mesmo quando tudo parece vazio, ela entende que o vazio é apenas espaço aguardando instrução. Ela fala e o espaço se preenche. Ela declara e o invisível se move, não por emoção, mas por ordem espiritual. Existe uma lei silenciosa operando por trás de cada resultado visível, a lei da impressão. Convicção imprime-se na mente profunda, e aquilo que é impresso busca expressão automática no mundo físico. Ninguém escapa disso. Não importa se acredita ou não. A lei não exige crença, exige uso. Por isso, tantos trabalham muito e colhem pouco, enquanto outros falam pouco e colhem muito. Não é injustiça, é mecânica espiritual. Quem insiste em narrar luta, imprime luta. Quem insiste em afirmar demora, imprime atraso. Quem insiste em declarar insuficiência, constrói caminhos estreitos para o suprimento. Já quem decide alinhar a fala com a verdade espiritual, abre vias largas e invisíveis, por onde a provisão flui com naturalidade. A maioria não sofre por falta de dinheiro, sofre por excesso de palavras contrárias. Fala demais sobre o que teme, confirma demais o que não quer, e depois se pergunta por que a vida responde exatamente aquilo que foi afirmado repetidamente. A palavra não julga, ela executa. Ela não escolhe, ela obedece. Por isso, a mudança real não começa fora, começa no som que a pessoa permite ecoar dentro de si. Todos os dias, existe um tipo de fala que cria peso, ansiedade, rigidez. E existe outro tipo que cria expansão, leveza, movimento. A fala correta não ignora os fatos, ela os transcende. Ela não nega a realidade, ela a reprograma. Quando alguém diz a verdade espiritual, mesmo diante de evidências contrárias, essa pessoa não está mentindo, está acessando uma camada mais profunda da realidade, onde a causa é formada antes do efeito aparecer. Quem espera provas para falar ainda está preso ao nível das aparências. Quem fala antes de ver já entrou no nível da criação consciente, porque a palavra não é reação, é origem, não é comentário, é comando. Não descreve o mundo, ela o instrui. E enquanto muitos aguardam segurança para então declarar,
O princípio opera ao contrário. A segurança nasce depois da declaração sustentada. Quando a pessoa fala a partir da verdade interior, algo se estabiliza por dentro. O medo perde espaço, o sistema interno se reorganiza e a vida começa a responder com sincronicidades inesperadas. Portas surgem, ideias aparecem, pessoas certas cruzam o caminho, não por sorte, mas por alinhamento. O invisível começa a trabalhar em silêncio, rearranjando peças que antes pareciam fora de lugar. Tudo isso acontece porque a palavra mudou o eixo da consciência. O centro de comando foi deslocado da reação para a criação. A partir desse ponto, a pessoa não corre mais atrás do dinheiro. Ela se torna o ponto de atração, não por desejo, mas por coerência interna. Ela fala como quem sabe que o suprimento não vem do esforço, vem da fonte. E a fonte não falha, nunca atrasa, nunca confunde nomes. Quando a fala se torna firme, o medo perde autoridade. Quando a declaração se torna constante, a dúvida perde abrigo. Quando a identidade muda, o fluxo acompanha. Porque o mundo externo sempre obedece à imagem interna dominante. Ninguém manifesta o que quer, manifesta o que sustenta com convicção repetida. Por isso, a disciplina não é lutar, é falar corretamente todos os dias, especialmente quando nada parece confirmar a fala. É aí que a lei está sendo testada, não pelo universo, mas pela própria pessoa. Porque no momento em que ela sustenta a verdade sem evidência, ela rompe o último vínculo com a dependência externa e assume o lugar de origem. E quando isso acontece, a vida não tem escolha a não ser responder. A partir do momento em que a pessoa compreende que a palavra não é decoração emocional, mas ferramenta de criação, ela começa a observar com mais atenção aquilo que permite circular dentro da própria mente. Porque toda palavra interna é uma semente, mesmo quando não é pronunciada em voz alta. Existe um diálogo constante moldando decisões silenciosas, definindo limites invisíveis, criando permissões ou bloqueios, e a maioria vive prisioneira desse diálogo sem nunca questionar sua origem, acreditando que pensamentos são fatos, quando na verdade pensamentos são treinamentos repetidos, e tudo o que foi treinado pode ser reeducado. Quando a consciência desperta para isso, nasce uma responsabilidade nova, não pesada, mas libertadora. A responsabilidade de escolher conscientemente a narrativa interna que será alimentada diariamente. Porque essa narrativa é o solo onde a experiência cresce, e solo bem cuidado produz naturalmente, enquanto solo negligenciado exige esforço constante para gerar qualquer resultado. A fala alinhada não é positiva no sentido superficial, ela é verdadeira no sentido espiritual. Ela não ignora desafios, mas se recusa a torná-los identidade. Ela reconhece o trânsito, mas não declara residência na escassez. Ela observa a dificuldade, mas não a coroa como autoridade. Quando alguém diz, eu sempre tive dificuldade com dinheiro, essa frase não descreve apenas um passado, ela renova um contrato inconsciente com esse padrão. Quando alguém diz, dinheiro sempre vem com esforço, essa fala programa resistência. Quando alguém afirma, não sou bom com oportunidades, essa palavra cria cegueira seletiva para possibilidades que estavam disponíveis o tempo todo. E assim a vida segue, obedecendo fielmente a instruções invisíveis emitidas pela própria pessoa, sem julgamento, sem atraso, sem exceção. Compreender isso muda a postura interna, porque a pessoa percebe que não precisa convencer o mundo, precisa apenas parar de sabotar o próprio campo com palavras desalinhadas. A lei não exige perfeição, exige consistência. Não exige entusiasmo, exige direção correta. Não exige crença cega, exige uso consciente. E isso é acessível a qualquer um disposto a assumir a própria voz como um instrumento criativo e não como válvula de escape emocional. Quando a palavra deixa de ser descarga e passa a ser direção, o mundo começa a responder de maneira diferente, não de forma mágica, mas lógica, dentro da lógica espiritual. Porque aquilo que é sustentado com clareza interna cria uma assinatura energética,
E essa assinatura atrai experiências compatíveis, não como prêmio, mas como reflexo. Ninguém atrai aquilo que deseja, atrai aquilo que confirma a própria identidade. E identidade é construída pelo que se afirma repetidamente em pensamento, palavra e ação. Por isso, a prática diária da palavra alinhada é mais poderosa do que qualquer esforço esporádico. Ela atua silenciosamente, reprogramando camadas profundas onde decisões automáticas são geradas. E quando essas decisões mudam, os resultados mudam como consequência inevitável. A pessoa passa a escolher melhor, a perceber melhor, a se posicionar melhor, sem precisar se forçar, porque o novo padrão já está integrado no sistema interno. Esse é o ponto onde a mudança deixa de ser cansativa e passa a ser natural, onde não há mais necessidade de vigiar cada pensamento, porque a base já foi reeducada e a fala correta passa a surgir espontaneamente nos momentos certos, trazendo estabilidade mesmo em cenários instáveis. Essa estabilidade é percebida pelos outros porque pessoas e circunstâncias gravitam em torno de quem transmite coerência interna, não por carisma, mas por alinhamento. Quando alguém fala com convicção tranquila, sem urgência, sem desespero, o ambiente responde com mais abertura. Negociações fluem, portas se destravam, conversas se alinham, porque a energia da fala cria um campo de segurança que facilita a cooperação. Isso vale para dinheiro, trabalho, relacionamentos e qualquer área onde troca acontece, porque toda troca começa na percepção, e percepção é moldada pela palavra que a pessoa sustenta sobre si mesma e sobre a vida. Quando a pessoa passa a se declarar como fonte e não como dependente, como origem e não como efeito, algo profundo se reorganiza. O medo de perder diminui, o medo de receber desaparece. A ansiedade por controle cede espaço à confiança ativa, que age quando necessário e espera quando apropriado. Essa confiança não é passiva, ela é firme. Ela sabe que a lei está operando mesmo quando os sentidos ainda não captaram o movimento. E por isso não entra em pânico nem abandona a prática nos dias silenciosos, porque entende que o silêncio também é parte do processo de reorganização invisível. A semente não faz barulho ao germinar, mas trabalha intensamente sobre a terra. E quem conhece a lei respeita esse tempo sem desistir da verdade que declarou, porque desistir da palavra antes do tempo é arrancar a semente do solo para ver se criou raiz, e isso interrompe o processo. Por isso, a constância é mais importante do que a intensidade. Falar corretamente uma vez não muda uma vida. Falar corretamente todos os dias muda a estrutura interna que sustenta a vida. E quando essa estrutura muda, os resultados acompanham de forma progressiva e sólida. Muitas pessoas abandonam a prática porque esperam um espetáculo imediato. Mas a lei não opera para impressionar, opera para estabelecer. E o estabelecimento é silencioso, firme, cumulativo. Cada declaração correta fortalece a nova identidade. Cada recusa em repetir a velha narrativa enfraquece o padrão antigo, até que um dia a pessoa percebe que aquilo que antes a dominava já não tem poder. E essa percepção é libertadora, porque mostra que a mudança já aconteceu no nível que realmente importa. O resto é apenas confirmação externa. E quando a confirmação começa, ela vem em sequência. Oportunidades inesperadas, ideias claras, soluções simples, encontros decisivos. Tudo começa a se encaixar, não porque a pessoa forçou, mas porque finalmente saiu do caminho, permitindo que o fluxo natural da lei operasse sem interferência. E nesse ponto, a gratidão surge espontaneamente, não como técnica, mas como reconhecimento da ordem que sempre esteve presente. E a pessoa entende que nunca esteve abandonada, apenas estava falando contra si mesma sem perceber. E agora, ao alinhar a fala com a verdade espiritual, ela volta a cooperar com a inteligência que sustenta tudo. E essa cooperação traz paz, porque elimina a sensação de luta constante, substituindo a necessidade de provar pela tranquilidade de saber. E quando alguém sabe, não precisa convencer, não precisa competir, não precisa se comparar, porque está ocupado vivendo a própria experiência alinhada. Isso libera energia antes gasta em preocupação e direciona essa energia para a criação consciente, expansão e contribuição. E contribuir a partir de abundância reforça ainda mais o ciclo, porque a lei responde à circulação, não ao acúmulo. Quando a pessoa fala a partir da fonte,
Ela compartilha sem medo, porque sabe que a fonte não se esgota. E esse saber muda completamente a relação com dar e receber, transformando ambos em expressões naturais do mesmo fluxo. E assim, a palavra continua operando como eixo central da experiência, não como mantra vazio, mas como fundamento vivo, sustentando cada decisão, cada passo, cada nova expansão. À medida que a pessoa permanece nesse novo estado de consciência, começa a perceber algo ainda mais profundo. Não é apenas o que se fala sobre dinheiro, trabalho ou oportunidades, mas o tom interno com que se fala sobre a própria existência. Porque a base de toda prosperidade sustentável é o senso de merecimento silencioso. Não aquele declarado com arrogância, mas aquele vivido como naturalidade. Quando alguém internamente se sente inadequado, mesmo que use palavras bonitas por fora, a lei responde à vibração mais profunda, não à superfície. E por isso, muitos repetem frases positivas e ainda assim não veem resultado consistente, porque a identidade não foi tocada, apenas o discurso externo foi ajustado. O verdadeiro trabalho acontece quando a pessoa começa a revisar as histórias que contou a si mesma desde cedo. Histórias herdadas, observadas, absorvidas sem escolha consciente. Ideias sobre esforço, sacrifício, punição, sorte, pecado, destino. Todas essas narrativas se infiltram no sistema interno e passam a operar como filtros automáticos, determinando o que a pessoa aceita ou rejeita sem perceber. Quantas oportunidades foram recusadas não por falta de capacidade, mas por conflito interno? Quantas portas foram fechadas antes mesmo de serem abertas, porque a pessoa não se via pertencente àquela realidade? Quando a palavra começa a ser usada de forma consciente, ela não atua apenas no futuro, ela revisita o passado, ressignificando memórias, dissolvendo cargas emocionais associadas a fracasso, perda, vergonha. Porque cada vez que a pessoa declara uma nova verdade, ela envia uma instrução ao sistema interno, reescrevendo associações antigas. Isso não apaga fatos, mas remove o peso que eles carregavam, libertando energia antes presa em defesa e medo. E essa energia liberada se transforma em presença, clareza, ação inspirada. A pessoa passa a agir com menos esforço, porque não está mais lutando contra si mesma. Esse alinhamento interno cria um estado de coerência, onde pensamento, palavra e ação apontam na mesma direção. E quando isso acontece, a vida responde com fluidez surpreendente, não porque os desafios desaparecem, mas porque a pessoa não os interpreta mais como sinais de incapacidade, mas como ajustes de rota naturais, parte do movimento. E essa mudança de interpretação altera completamente a experiência emocional, reduzindo ansiedade, pressa e autossabotagem. A fala alinhada não tenta controlar o resultado, ela estabelece a direção e confia no processo. E confiar no processo não é passividade, é disposição para agir quando a ação surge, sem desespero, sem apego ao resultado imediato, porque a pessoa sabe que cada passo correto gera informação, e cada informação gera ajuste fino, e assim o caminho se constrói de dentro para fora. Essa confiança ativa é percebida pelo ambiente como maturidade, e maturidade é perda de pertencimento, culpa ou exposição. E a palavra interna nesse momento se torna crítica silenciosa, dizendo: isso não vai durar, algo vai dar errado, eu não mereço tanto. E essa fala desfaz rapidamente aquilo que estava se formando. Por isso, a prática da palavra consciente deve se intensificar justamente quando as coisas começam a dar certo para estabilizar o novo nível, não por medo de perder, mas por compromisso com a verdade que agora está sendo vivida. A pessoa aprende a receber com a mesma naturalidade com que aprende a dar, porque entende que receber também é um ato de circulação, e recusar o bem é interromper o fluxo tanto quanto reter em excesso. Quando alguém diz obrigado com presença ao receber um pagamento, uma oportunidade, um elogio, ela ancora aquela experiência no corpo e no sistema interno, permitindo que ela se torne parte da identidade. E identidade consolidada se repete naturalmente no tempo. Por isso é tão importante observar não apenas o que se fala antes de receber, mas o que se fala depois, porque muitas pessoas atraem algo bom e imediatamente começam a verbalizar medo,
piada, desconfiança, minimizando a experiência e dissolvendo sua continuidade. A fala alinhada sustenta o bem após sua chegada, reconhecendo sem idolatrar, apreciando sem apego, mantendo a vibração de estabilidade que permite que o fluxo continue. Esse é um nível mais refinado da prática, onde a pessoa não está mais tentando criar algo novo, mas aprendendo a permanecer no estado que criou. E permanecer é uma habilidade mais desafiadora do que iniciar, porque exige consistência sem a motivação do desejo urgente. Exige fidelidade à verdade, mesmo quando ela já começou a se manifestar. E esse é o ponto onde muitos oscilam, avançam e recuam, criam e desfazem, porque não consolidaram internamente a nova identidade. E identidade não se consolida por evento, mas por repetição diária de escolhas pequenas, aparentemente insignificantes, como a forma de falar ao acordar, a forma de interpretar um atraso, a forma de reagir a um imprevisto. Cada uma dessas reações é uma declaração viva, dizendo ao sistema interno quem está no comando, o medo ou a consciência. Quando a pessoa escolhe conscientemente responder com alinhamento, mesmo em situações neutras, ela fortalece o novo padrão e esse padrão se torna dominante com o tempo. E quando se torna dominante, não precisa mais ser defendido. Ele simplesmente é. E aquilo que é se expressa sem esforço. Esse é o estado onde a pessoa começa a perceber que não precisa mais repetir afirmações o tempo todo, porque a fala correta já se tornou o idioma interno padrão. Mas até chegar aí, a prática é essencial, como treino, como construção, como reprogramação profunda. E esse treino não é pesado quando é compreendido como autocuidado espiritual, não como obrigação moral. A pessoa começa a desfrutar do processo porque percebe mudanças sutis, primeiro no estado emocional, depois na clareza mental, depois nas escolhas práticas e, finalmente, nos resultados externos. E essa progressão confirma a lei, fortalecendo a confiança no próprio poder criativo consciente, não como ego inflado, mas como parceria com uma inteligência maior que responde prontamente quando encontra coerência no indivíduo. Nesse estágio mais avançado do processo, a pessoa começa a perceber que a palavra não atua isoladamente como uma técnica mecânica, mas como uma extensão natural do estado de consciência. E isso muda completamente a relação com o esforço, porque antes havia tentativa, agora há expressão. Antes havia busca, agora há alinhamento. Quando a palavra emerge de um estado interno estabilizado, ela não precisa ser repetida em excesso porque carrega densidade vibracional suficiente para sustentar a criação no tempo. Essa densidade não vem do volume, mas da coerência. E coerência é construída quando pensamento, emoção, corpo e ação entram em acordo interno. Por isso, a transformação verdadeira não é ruidosa, ela é silenciosa, firme, contínua. E quem atinge esse ponto percebe que não sente mais urgência para convencer ninguém, provar nada ou acelerar processos, porque confia no ritmo interno, que agora governa as decisões. Essa confiança altera inclusive a percepção do tempo. O que antes parecia demora passa a ser entendido como maturação natural, e a ansiedade perde espaço para uma sensação de estabilidade interna, que não depende de garantias externas. Essa estabilidade é o solo onde a prosperidade sustentável se desenvolve, porque elimina decisões reativas, baseadas em medo, comparação ou escassez, e substitui por escolhas conscientes alinhadas com valores e visão de longo prazo. Quando a pessoa fala a partir desse lugar, sua palavra carrega autoridade tranquila, não autoritarismo, mas clareza. E o mundo reconhece essa clareza, respondendo com menos resistência, menos conflito, menos fricção desnecessária. As oportunidades começam a surgir de maneira mais orgânica, não como eventos dramáticos, mas como convites naturais, conversas simples, ideias intuitivas, encontros aparentemente casuais que se encaixam com precisão. E a pessoa aprende a reconhecer esses sinais não como sorte, mas como resposta direta ao alinhamento interno. E por isso não desperdiça essas oportunidades por dúvida ou autossabotagem. Ela age com serenidade, sabendo que não precisa agarrar nem forçar, porque o fluxo não depende de um único evento, mas do estado contínuo que ela agora sustenta.
Essa maturidade interna também transforma a relação com o erro, porque quando algo não sai como esperado, a pessoa não colapsa nem se condena. Ela observa, ajusta, aprende e segue, mantendo a palavra alinhada sem dramatizar, porque entende que a lei responde ao padrão dominante, não a episódios isolados. E isso libera enorme quantidade de energia antes gasta em culpa e autocobrança. Essa energia agora é direcionada para a presença, criatividade e serviço, ampliando ainda mais o campo de atuação da pessoa. Prosperidade nesse nível deixa de ser apenas financeira e passa a incluir qualidade de vida, clareza mental, relações mais saudáveis, saúde emocional e sensação de propósito. Organiza ele, reorganiza todas as áreas simultaneamente, ainda que em ritmos diferentes. E a pessoa aprende a respeitar esses ritmos, sem comparação, porque entende que cada área responde conforme o grau de atenção consciente que recebe. E essa atenção é direcionada pela palavra interna diária. Aquilo que se reforça, cresce. Aquilo que se ignora, perde força. Por isso, a prática consciente da palavra não é abandonada, mesmo quando os resultados aparecem. Ela é refinada. A pessoa passa a observar nuances do discurso interno, microdeclarações automáticas, pensamentos recorrentes, frases herdadas que ainda surgem em momentos de cansaço, estresse ou distração, e ao identificá-las, não entra em luta, mas substitui gentilmente por uma afirmação alinhada, reafirmando a identidade escolhida. Esse processo contínuo de ajuste mantém o sistema interno limpo, flexível e responsivo, evitando acúmulo de tensão emocional que poderia se manifestar como bloqueio externo. Com o tempo, essa vigilância se torna natural, quase automática, e a pessoa percebe que está vivendo a partir de um centro interno estável, que não oscila drasticamente com circunstâncias externas. Esse centro é o verdadeiro ponto de poder criativo, porque dele emanam decisões, palavras, atitudes que moldam a realidade de forma consistente e previsível. E quando alguém vive a partir desse centro, sua presença por si só influencia ambientes, pessoas, negociações, porque há uma coerência silenciosa perceptível, mesmo sem explicação racional. Essa coerência gera confiança nos outros, abre portas, reduz resistência, cria colaboração espontânea, e isso acelera naturalmente os resultados sem desgaste. A pessoa deixa de competir e passa a complementar, deixa de reagir e passa a conduzir, não por controle, mas por clareza de direção. E essa direção é sustentada diariamente pela palavra consciente, que reafirma valores, visão e identidade, não como mantra vazio, mas como lembrete vivo de quem ela escolheu ser. Nesse ponto, a prosperidade deixa de ser algo que vem e vai e se torna um estado de base, porque está enraizada na identidade, não em circunstâncias. E identidade enraizada não é facilmente abalada por crises externas, mudanças de mercado ou opiniões alheias, porque sua fonte não está fora, mas dentro. E isso não gera isolamento. Pelo contrário, gera abertura, porque a pessoa não precisa mais se proteger excessivamente. Pode colaborar, compartilhar, ensinar, contribuir, sem medo de perder, pois sabe que o fluxo se renova continuamente enquanto o alinhamento for mantido. Esse é o estágio onde a palavra se torna silenciosa ação coerente e presença clara. E mesmo quando falada em voz baixa, carrega força, porque está apoiada em experiência vivida, não em esperança. E é aqui que o ciclo se completa. A pessoa não está mais tentando. No fechamento desse caminho, a pessoa já não precisa mais reafirmar quem ela é com urgência, porque a identidade escolhida se tornou experiência vivida. Não há mais distância entre o que se declara e o que se expressa no cotidiano, e isso gera uma sensação profunda de congruência interna, que é talvez a maior forma de riqueza, porque elimina o ruído mental, a autossabotagem e a constante sensação de falta. Quando a mente descansa nesse estado, o corpo responde com mais energia, o emocional se estabiliza e as decisões se tornam simples, não fáceis, mas simples, porque partem de clareza e não de confusão.
Nesse ponto, a prosperidade deixa de ser uma meta e passa a ser um reflexo inevitável do alinhamento sustentado ao longo do tempo. A pessoa entende que decretar não foi um ato mágico isolado, mas um compromisso contínuo com uma forma elevada de pensar, sentir, falar e agir, e que cada pequeno ajuste diário foi somando até criar uma mudança estrutural no modo de viver. Ela reconhece que a palavra foi a semente, mas a constância foi o solo. A disciplina foi a água e a fé aplicada foi a luz que permitiu o crescimento natural, sem forçar, sem acelerar artificialmente e sem desistir. Nos momentos silenciosos onde nada parecia acontecer, porque agora ela sabe que o invisível sempre precede o visível e que a lei atua com precisão, mesmo quando não há sinais imediatos. Essa compreensão traz paz, porque dissolve a necessidade de controle excessivo e substitui por cooperação consciente com o processo da vida. A pessoa passa a viver em estado de expectativa serena, não esperando algo específico, mas confiante de que tudo o que precisa se apresentar encontrará o caminho no tempo adequado. E isso não gera passividade, gera prontidão. Ela age quando é chamada, fala quando é necessário e silencia quando o silêncio preserva a energia, porque aprendeu que nem toda reação é poder e que muitas vezes o verdadeiro domínio está em sustentar o estado interno independentemente do estímulo externo. Essa maturidade transforma relacionamentos, negócios, projetos e até a forma como a pessoa lida com desafios, porque não há mais drama excessivo, apenas leitura clara da situação, ajuste interno e ação consciente. E assim o ciclo se fecha, com a compreensão de que a verdadeira lei não foi imposta de fora, mas assumida por dentro. Quando a pessoa decretou, ela não ordenou ao mundo, ela alinhou a si mesma e o mundo apenas respondeu. Essa é a chave final. A palavra não força a realidade, ela revela o estado de quem a pronuncia, e quando esse estado é de abundância, confiança, merecimento e propósito, a realidade se organiza naturalmente ao redor desse centro. E por isso o decreto deixa de ser um pedido e se torna uma confirmação tranquila de algo que já está em curso. E nesse ponto a pessoa não precisa mais provar que é próspera, ela simplesmente vive como tal, pensa como tal, fala como tal e age como tal. E a vida confirma continuamente aquilo que foi assumido internamente, encerrando esse ciclo não como um fim definitivo, mas como o início de uma expressão cada vez mais ampla, consciente e alinhada com a verdade interior.